Saudações e que Deus vos abençoe, amados irmãos e irmãs em Cristo. O Espírito Santo conduziu-o hoje a este vídeo porque o nosso compassivo Pai Celestial deseja revelar-lhe a extraordinária verdade de que ele o visitou pessoalmente. Como filhos de Deus, ansiamos muitas vezes por provas tangíveis da sua presença nas nossas vidas, procurando ansiosamente sinais inequívocos de que ele caminha conosco em todas as provações e triunfos. Anime-se, pois as Escrituras asseguram-nos em Tiago 4:8, aproxima-te de Deus, e ele aproximar-se-á de ti. Nesta apresentação, aprofundaremos 10 indicações profundas de que o próprio Deus veio até si, banhando-o com o seu amor, graça e intervenção divina. Através das verdades profundas das Escrituras e dos suaves sussurros do Espírito Santo, aprenderá a reconhecer as marcas inconfundíveis de Deus na sua vida. Que o seu espírito seja inflamado pela confiança inabalável de que o seu Pai Celestial é um Deus que visita pessoalmente os seus filhos. Ele tem prazer em revelar-se a vós, guiando os vossos passos e transformando a vossa vida com o seu terno cuidado. Junte-se a nós na divulgação desta mensagem transformadora a outras pessoas que desejam um encontro pessoal com o Deus vivo, fazendo like, comentando e subscrevendo o nosso canal. O seu apoio capacita-nos para continuar a proclamar a realidade inspiradora do envolvimento íntimo de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor o abençoe abundantemente e encha o seu coração com a certeza inabalável de que Ele realmente o visitou, seu filho querido. Assim, querido amigo, já se viu no meio das tempestades da vida, a enfrentar provações e tribulações que parecem intransponíveis. No entanto, no meio do caos, ocorre um fenómeno notável. Uma paz inexplicável apodera-se de si, envolvendo todo o seu ser. Esta paz, que ultrapassa todo o entendimento, é um poderoso indicador de que Deus realmente o visitou. No livro de Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo escreve: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus." O versículo ilumina lindamente o profundo dom da paz que Deus concede aos seus filhos no meio das tempestades da vida. Quando está a lutar contra os ventos ferozes da adversidade, a paz de Deus atua como um escudo protetor, protegendo o seu coração e a sua mente das forças esmagadoras do medo, da ansiedade e do desespero. Esta paz transcende a compreensão mundana porque não tem origem em circunstâncias externas, mas na própria presença de Deus dentro de si. Isto testemunha o seu amor e cuidado inabaláveis, um lembrete constante de que Ele está ao seu lado, segurando a sua mão e guiando-o através da escuridão. Mesmo no meio da turbulência global, pode encontrar consolo em saber que Deus é soberano e tem um propósito para a sua vida. A sua paz não é apenas uma calma passageira, mas uma garantia profundamente enraizada de que todas as coisas contribuirão juntas para o seu bem, de acordo com o seu plano. Esta paz capacita-o para enfrentar cada dia com confiança, sabendo que Deus é o seu refúgio e a sua força, sempre presente para ajudar nos momentos de dificuldade. Quando experimenta esta paz inexplicável, é um sinal claro de que Deus o visitou, tocando profundamente a sua vida com o seu favor e conforto, e garantindo-lhe a sua presença perpétua até ao fim dos tempos. Querido amigo, se descobrir envolvido nesta paz indescritível no meio dos desafios da vida, alegre-se. É uma evidência de que o Criador do Universo escolheu dar-lhe a conhecer a sua presença. Abrace esta paz, permitindo que ela proteja o seu coração e a sua mente, e confie naquele que a dá gratuitamente. Lembre-se, a paz de Deus não depende das circunstâncias, flui do seu amor e graça ilimitados. Ao continuar a sua caminhada com Ele, que a sua paz seja a sua companheira constante, um testemunho da sua fidelidade e uma fonte de força para o caminho a seguir. Tende coragem, pois o Senhor está convosco, e a sua paz vos sustentará em todas as provações e tribulações. Deixe que esta paz inexplicável o guie para mais perto do coração de Deus, onde a verdadeira alegria e o descanso esperam. Sinal 2. Outra mudança profunda quando Deus o visita é o maior discernimento espiritual. É como se um véu tivesse sido levantado dos seus olhos espirituais, concedendo-lhe uma capacidade aguçada de distinguir a verdade do engano. Este discernimento, concedido pelo Espírito Santo que agora reside dentro de si, permite-lhe ver o mundo através da perspectiva de Deus. Enganos e falsidades que antes obscureciam o seu juízo são agora claramente evidentes. Pode discernir quando algo está torto, mesmo que esteja envolto numa fachada de retidão. Este discernimento espiritual atua como uma bússola orientadora, navegando pelas complexidades da vida e ajudando a tomar decisões alinhadas com a vontade perfeita de Deus. Já não é influenciado pelas opiniões dos outros ou pelos esquemas enganosos do inimigo. O seu espírito ressoa com a voz da verdade, a própria voz de Deus. Através da oração e da imersão na sua palavra, este discernimento floresce. Examinas diligentemente cada espírito, ensino e conselho contra a sabedoria inabalável das Escrituras. Com maior discernimento espiritual, navega pela vida armado com uma visão divina que tem origem no alto. Os desafios e decisões são abordados com clareza de espírito e um coração alinhado com os propósitos divinos de Deus. Mesmo no meio da adversidade ou da incerteza, uma confiança inabalável ancora-o, com a certeza de que Deus guia os seus passos ao longo do caminho escolhido. O dom do discernimento vai para além do benefício pessoal, serve para elevar o corpo de Cristo.
Fortalecido na sua capacidade de distinguir a verdade da falsidade, torna-se um farol radiante no meio de um mundo obscurecido pela escuridão espiritual. As suas palavras e ações carregam o peso da sabedoria celestial, aproximando outras pessoas dos pés de Jesus. Portanto, se for abençoado com maior discernimento em assuntos espirituais, alegre-se. É um sinal claro de que Deus o visitou e está a trabalhar ativamente na sua vida. Abrace este dom, nutrindo-o através da oração e do estudo das Escrituras, e testemunhe como Deus o usa para impactar vidas para o seu reino. Equipado com discernimento espiritual, está capacitado para caminhar na plenitude do plano de Deus para a sua vida e para levar outros à vida abundante da sua verdade. Terceiro sinal, meus amigos, um dos sinais mais profundos quando Deus vos visita é uma sede insaciável de justiça que consome todo o vosso ser. É um desejo profundo e ardente de viver uma vida que honre e agrada a Deus de todas as formas imagináveis. Imagina um veado no deserto, cansado e ressequido, procurando desesperadamente correntes de água para matar a sede. Como lindamente expresso pelo salmista no Salmo 42:1, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, meu Deus. Este anseio intenso caracteriza a sua alma quando Deus tocou realmente a sua vida. Deseja caminhar com integridade, aspirando a viver uma vida acima de qualquer reprovação. Não mais satisfeito com gestos superficiais de fé, é movido por uma sede insaciável de aprofundar a sua intimidade com Deus e de alinhar a sua vida estreitamente com os seus mandamentos. Esta fome de justiça perpassa todas as facetas da sua existência. Examina cuidadosamente os seus pensamentos, palavras e ações tendo como pano de fundo a verdade de Deus. Pergunta-se constantemente: estes pensamentos agradam a Deus? Estas palavras edificam outras pessoas? Estas ações glorificam o seu santo nome? Torna-se perfeitamente consciente das áreas da sua vida que estão aquém do padrão perfeito de Deus, e uma santa insatisfação enche a sua alma. Já não pode tolerar o pecado que outrora o prendeu, agora está disposto a fazer o que for preciso para se libertar das suas garras. No entanto, esta sede de justiça não é um fardo, mas uma fonte de profunda alegria e realização. À medida que procura Deus de todo o coração, com cada fibra do seu ser, coração, alma, mente e força, descobre uma paz e um propósito que superam tudo o que já conheceu antes. A sua presença torna-se o seu deleite, a sua palavra o seu guia querido, e a vida abundante prometida por Jesus torna-se a sua realidade diária. É claro que andar em retidão tem os seus desafios. Haverá momentos de tropeção e tentação, momentos em que comprometer as suas convicções ou seguir o caminho mais fácil pode parecer atraente. No entanto, a sede insaciável de justiça que Deus despertou dentro de si recusa-se a permitir que se contente com qualquer coisa menos. Nesses momentos, arrepende-se humildemente diante de Deus, procurando o seu perdão e recorrendo à sua força para seguir em frente. Rodeia-se de irmãos crentes que o encorajam e responsabilizam, mantendo o olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da sua fé, sabendo que ele nunca o abandonará. Por isso, se sentir consumido por esta sede insaciável de justiça, alegre-se, meu amigo. É um sinal claro de que Deus o visitou e está a trabalhar ativamente na sua vida. Abrace esta fome santa, permitindo que ela o impulsione na sua caminhada com Cristo. Saiba que, ao buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas se encaixarão de acordo com o seu plano divino. Sinal 4. Amados irmãos e irmãs, um dos sinais mais notáveis de que Deus vos visitou é a força sobrenatural que experimentam nos momentos de fraqueza. Esta força, inequivocamente proveniente da intervenção divina, dá testemunho do amor inabalável e da fidelidade de Deus para com os seus filhos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:9, partilha uma verdade intemporal que ressoa através das gerações, mas ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, gloriar-me ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Este versículo recorda-nos que nos nossos momentos de maior vulnerabilidade, a força de Deus brilha de forma mais brilhante. Há momentos em que enfrentamos obstáculos aparentemente intransponíveis, desafios que parecem demasiado formidáveis para serem ultrapassados. É precisamente nestes momentos de desamparo e cansaço que a força sobrenatural de Deus se torna palpável nas nossas vidas. Quando se encontrar no meio de uma tempestade, a lutar contra ondas de adversidade, e de repente sentir uma força que supera a sua, tenha a certeza de que Deus está consigo. Esta força divina capacita-o para permanecer firme, perseverar e superar obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Desafia a compreensão humana, um testemunho da presença e do poder do Espírito Santo a trabalhar dentro de si. Esta força divina permite-lhe suportar as dificuldades com graciosidade, enfrentar as provações com fé inabalável e alcançar feitos que antes eram considerados impossíveis. Talvez esteja a enfrentar uma crise de saúde e a receber um prognóstico sombrio dos médicos. No entanto, ao orar e confiar na força de Deus, testemunha uma cura milagrosa que surpreende os profissionais médicos. Ou talvez esteja a passar por uma época de dificuldades financeiras, sem saber como sobreviver. No entanto, quando confia na provisão de Deus,
as portas abrem-se e as necessidades são satisfeitas de formas que só podem ser descritas como sobrenaturais. Esta força sobrenatural vai para além dos desafios físicos e materiais, ela permeia as batalhas dentro das nossas mentes e corações. Em momentos de luta contra a ansiedade, a depressão ou o vício, quando se sente totalmente esgotado, o poder de Deus intervém. Descobre a capacidade de resistir à tentação, libertar-se das correntes que antes o prendiam e abraçar uma paz que desafia a compreensão. O que torna esta força sobrenatural tão bela é a sua independência das nossas próprias capacidades ou méritos, é um dom concedido gratuitamente a quem deposita a sua confiança em Deus. À medida que lhe entrega as suas fraquezas, reconhecendo a necessidade da sua força, ele enche de um poder que transcende as limitações terrenas. Por isso, queridos amigos, se sentirem fortalecidos por uma força que só pode ser atribuída à intervenção divina, alegrem-se. Esta é uma indicação clara de que Deus o visitou e está a trabalhar ativamente na sua vida. Abrace esta força como um testemunho do notável poder e amor do nosso Pai Celestial. Lembre-se, quando está fraco, Ele é forte, quando se sente incapaz de dar mais um passo, Ele carrega-o, e quando confrontado com o impossível, Ele torna todas as coisas possíveis. Confie na sua força sobrenatural e testemunhe como Ele transforma as suas fraquezas numa plataforma para que a sua glória brilhe intensamente. Sinal 5, amados irmãos e irmãs, um dos sinais mais profundos de que Deus vos visitou é um amor profundo e transbordante pelos outros que emana do vosso coração. Este amor não é superficial nem passageiro, reflete o amor sacrificial demonstrado por Cristo na cruz. Em João 15:13, Jesus declara: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Este amor sacrificial é a essência do amor que Deus derrama no seu coração quando Ele o visita. Obriga-o a priorizar os outros acima de si mesmo, a servir abnegadamente e a estender a compaixão indiscriminadamente, mesmo àqueles considerados indignos pelos padrões do mundo. Quando o amor de Deus enche o seu coração, começa a perceber as pessoas através dos seus olhos. Já não julga com base nas aparências, no estatuto social ou em erros do passado, em vez disso, reconhece a dignidade e o valor inerentes a cada indivíduo, sabendo que foram criados à imagem de Deus e profundamente apreciados por Ele. Este amor não é passivo, isso impele-o à ação. Sente-se compelido a servir, a atender às necessidades e a expressar de forma tangível o amor de Deus de uma forma prática. Seja a trabalhar como voluntário no abrigo, a orientar um jovem em dificuldades ou a oferecer ouvidos a um amigo em crise, é movido pelo desejo de causar um impacto significativo na vida das pessoas que o rodeiam. Além disso, este amor profundo capacita-o para perdoar profundamente, fazendo eco do perdão que recebeu de Deus. Efésios 4:32. Você estende a graça e a misericórdia, reconhecendo que o perdão não é fraqueza, mas um reflexo da graça abundante de Deus na sua própria vida. Além disso, este amor obriga-o a defender os marginalizados, os oprimidos e os negligenciados. Torna-se uma voz para os que não têm voz, um defensor dos oprimidos e um farol de esperança em lugares sombrios. Cada pessoa, independentemente da origem ou circunstância, torna-se preciosa aos olhos de Deus através dos seus olhos. Ao permitir que este amor profundo guie as suas ações e interações, torna-se uma poderosa testemunha do poder transformador do amor de Deus. As pessoas apercebem-se do seu amor, atraídas pela fonte de onde ele flui. A sua vida torna-se um testemunho vivo da realidade da presença de Deus e do profundo impacto do seu amor nos corações humanos. É crucial reconhecer que o amor que sente pelos outros não é algo que possa fabricar ou conjurar sozinho. É um amor sobrenatural que flui diretamente do coração do próprio Deus. À medida que permanece nele e permite que o seu amor sature o seu ser, ele transborda naturalmente para a vida das pessoas que o rodeiam. Por isso, meus queridos amigos, se sentirem dominados por um profundo amor pelos outros que desafia a explicação humana, alegrem-se. Este é um sinal claro de que Deus o visitou e está a trabalhar poderosamente na sua vida. Abrace esse amor e deixe-o ser a força motriz por detrás de tudo o que faz. Ao amar os outros com o amor altruísta de Cristo, torna-se um farol de esperança e um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, um dos sinais mais inspiradores de que Deus vos visitou é a provisão inexplicável que testemunham nas vossas vidas. Esta provisão chega muitas vezes das formas mais inesperadas, deixando-vos com reverente admiração pela fidelidade e cuidado do nosso Pai Celestial. Em Mateus 6:31-33, Jesus recorda-nos, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer, ou o que devemos beber, ou o que devemos vestir. Pois os pagãos correm atrás de todas estas coisas, e o teu Pai Celestial sabe que precisas delas. Estas palavras não são meras banalidades, mas uma poderosa promessa de que quando priorizamos o reino de Deus, Ele atenderá fielmente a todas as nossas necessidades. Quando Deus o visita, começa a vivenciar esta verdade de formas tangíveis e milagrosas. Testemunha a sua provisão a desenrolar-se na sua vida, muitas vezes em momentos em que a esperança parece perdida.
poderá manifestar-se como um avanço financeiro precisamente quando as contas estão a aumentar e os caminhos a seguir parecem obscuros. De repente, chega um cheque inesperado, uma oportunidade de emprego materializa-se ou um indivíduo generoso apresenta-se para satisfazer as suas necessidades. Nestes momentos, não pode deixar de reconhecer que a mão de Deus está a trabalhar, provendo de formas que desafiam a explicação humana. No entanto, a provisão de Deus não se limita apenas a questões financeiras. Aparece também sob a forma de palavras oportunas de encorajamento ditas por amigos ou estranhos, precisamente quando se sente desanimado, oprimido ou prestes a desistir. Uma simples mensagem de texto, um telefonema ou um encontro divinamente orquestrado traz uma palavra de vida à sua situação, lembrando do amor inabalável e da fidelidade de Deus. Estas palavras funcionam como uma tábua de salvação, tirando-o do desespero e enchendo novamente de esperança e força. Além disso, a provisão de Deus vem muitas vezes através de ligações divinas, pessoas que Ele traz para a sua vida que abrem portas, oferecem orientação ou fornecem o apoio de que necessita para enfrentar os desafios da vida. Parecendo inicialmente uma coincidência, estas ligações revelam-se orquestradas pela mão soberana de Deus. Ele sabe exatamente o que precisa e quando precisa, trabalhando perpetuamente nos bastidores para revelar o seu plano perfeito para a sua vida. Ao testemunhar estas provisões inexplicáveis, a sua fé não só é fortalecida, mas aprofundada de uma forma profunda. Passa a reconhecer que Deus não é distante nem indiferente, mas um Pai amoroso que se envolve intrinsecamente em todos os aspectos da sua vida. Esta compreensão leva-o a confiar mais plenamente nele, com a certeza de que ele nunca o abandonará. É crucial lembrar que a provisão de Deus nem sempre se manifesta da forma que esperamos ou desejamos. Por vezes, a sua provisão vem através de provações e desafios que moldam o nosso caráter e nos aproximam dele. Nestes momentos de adversidade, podemos não compreender totalmente os seus caminhos, mas podemos confiar que Ele orquestra todas as coisas para o nosso bem final e para a sua glória. Portanto, meus queridos amigos, se depararem com uma provisão inexplicável na vossa vida, alegrem-se. Isto serve como um sinal claro de que Deus o visitou e está a trabalhar ativamente em seu favor. Agradeça a sua fidelidade e deixe que estas experiências sirvam como um lembrete comovente do seu amor e cuidado inabaláveis por si. À medida que continua a priorizar o seu reino e justiça, confie na sua provisão contínua para cada necessidade que enfrenta. Partilhe o seu testemunho da sua provisão com outros para que também eles possam ser encorajados e atraídos para mais perto do Deus que supra abundantemente todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Lembre-se, o nosso Deus tem prazer em abençoar os seus filhos com abundância. Mantenha o seu foco firmemente nele e maravilhe-se ao vê-lo derramar a sua provisão inexplicável na sua vida, agora e para sempre. Quando Deus o visita, uma das transformações mais profundas que pode experimentar é uma maior sensibilidade ao Espírito Santo. Como nos assegura João 16:13, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará para toda a verdade. Esta sintonização intensificada com os sussurros e sussurros gentis do Espírito Santo torna-se uma luz orientadora na sua vida, iluminando o seu caminho e ajudando-o a navegar pelas complexidades e desafios que surgem. À medida que a sua relação com Deus se aprofunda e abre o seu coração à sua presença, começa a discernir a voz do Espírito Santo com mais clareza. É uma voz suave e delicada que fala diretamente à sua alma, oferecendo sabedoria, conforto e orientação. Pode parar com mais frequência para ouvir, aquietando a sua mente para entrar em sintonia com a orientação gentil do Espírito. Esta maior sensibilidade ao Espírito Santo capacita-o para discernir a vontade de Deus para a sua vida de forma mais eficaz. Seja perante decisões importantes ou escolhas diárias, recorra ao Espírito Santo em busca de orientação. Através da oração e da meditação na Palavra de Deus, procura o conselho do Espírito, confiando que Ele o guiará na direção certa. O Espírito Santo proporciona uma sensação de paz ou cautela, afirmando-o ou alertando-o enquanto navega nas suas opções. Além disso, os sussurros do Espírito Santo protegem-no de armadilhas e tentações que poderiam impedir o seu crescimento espiritual. Quando tentado a desviar-se do caminho de Deus, o Espírito convence o seu coração, lembrando-lhe a sua identidade em Cristo e a importância de viver uma vida que o honre. Capacitado pelo Espírito, resiste à tentação e faz escolhas alinhadas com a vontade de Deus. Ao ceder à orientação do Espírito Santo, crescerá em sabedoria e discernimento, ficando mais bem equipado para enfrentar os desafios da vida com uma bússola divina a apontar firmemente para a verdade e a justiça. Ao embarcar na sua viagem espiritual, começará a perceber o mundo através de uma perspectiva divina, discernindo o funcionamento subtil de Deus na sua vida e na vida das pessoas que o rodeiam. Esta elevada sensibilidade ao Espírito Santo é uma bênção preciosa, uma indicação clara de que Deus está a acenar-lhe para um relacionamento mais próximo e íntimo com Ele. Ao aprender a prestar atenção e a responder aos toques gentis do Espírito, encontrará, sem dúvida, uma profunda sensação de significado, tranquilidade e realização a premiar a sua existência. Se está cada vez mais sintonizado com os sussurros suaves e os apelos gentis do Espírito Santo, isso é motivo de celebração. Significa que a mão transformadora de Deus está a moldar ativamente a sua vida, moldando no indivíduo que Ele pretendia que fosse.
Abrace esta sensibilidade elevada como um dom precioso e permita que o Espírito Santo guie os seus passos todos os dias. Através desta entrega, testemunhará em primeira mão o imenso poder do amor e da graça de Deus, tornando-se um farol radiante que ilumina o caminho para outros, encaminhando-os para a esperança e a verdade encontradas somente em Cristo. Uma das transformações mais notáveis que Deus inicia dentro de nós é uma mudança profunda nos nossos desejos. O Salmo 37, 4 promete lindamente: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Este versículo resume uma verdade profunda: à medida que se aproxima de Deus e encontra alegria nele, os seus desejos alinham-se naturalmente com os seus propósitos divinos. Antes de encontrarmos Deus, os nossos corações agarram-se frequentemente às atividades mundanas, sejam elas riqueza, estatuto, prazer ou poder, acreditando que irão satisfazer os nossos anseios mais profundos. No entanto, deixam-nos vazios e descontentes. No entanto, quando Deus entra nas nossas vidas, Ele inicia um trabalho transformador a partir do seu interior, remodelando os nossos desejos para refletir os seus valores eternos. Ao cultivar o hábito de habitar na presença de Deus, mergulhando na sua palavra e comungando com Ele através da oração, testemunhará um realinhamento gradual das suas prioridades. As coisas que antes cativavam a sua atenção e motivavam as suas ações perderão o seu encanto. Em vez disso, o seu coração ansiará pelo que é mais importante para Deus, coisas de significado eterno. A sua compaixão pelos perdidos e feridos irá aprofundar-se e sentir-se obrigado a estender o amor e a esperança de Cristo aos outros. Terá fome de justiça e de retidão, permanecendo firme na verdade mesmo quando esta exige sacrifício. O seu maior anseio será por um relacionamento íntimo com Deus, ansiando pela profunda alegria e realização que acompanham o caminhar próximo de Ele. Esta transformação de desejos não é um acontecimento passageiro, mas uma viagem para toda a vida de entrega da sua vontade ao plano divino de Deus. À medida que continua a procurá-lo e entregar-se ao seu espírito, os seus desejos alinhar-se-ão cada vez mais com os de Ele. Abandonará as ambições egoístas e abraçará os propósitos perfeitos de Deus para a sua vida. E, surpreendentemente, à medida que os seus desejos se harmonizarem com os de Deus, descobrirá uma paz e uma satisfação profundas, diferentes de tudo o que o mundo pode oferecer. Esta transformação de desejos serve como uma evidência poderosa de que Deus está a trabalhar ativamente na sua vida, um testemunho da sua graça e amor moldando na pessoa que Ele destinou que se tornasse. Se perceber que os seus desejos estão a mudar em direção ao coração de Deus, alegre-se. É um sinal claro da sua presença a aproximá-lo de si mesmo. Abrace esta transformação contínua e permita que Deus continue a refinar os seus desejos. Persiga as suas prioridades com confiança, sabendo que, ao fazê-lo, Ele cumprirá os anseios mais profundos do seu coração. Só nele encontrará alegria duradoura, propósito e realização para além da medida. Que encontre prazer contínuo no Senhor, experimentando a realização dos desejos do seu coração ao caminhar intimamente com Ele. Os seus caminhos são mais elevados do que os nossos, e os seus pensamentos ultrapassam o nosso entendimento. Ao alinharmos os nossos desejos com os de Ele, provaremos, sem dúvida, a vida abundante que Ele promete a todos os que o amam e o seguem. Quando Deus visita alguém, um dos encontros mais inspiradores que essa pessoa pode ter é a cura sobrenatural. Tiago 5:15 afirma: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o ressuscitará. Este versículo fala poderosamente da capacidade de Deus de trazer cura e restauração às nossas vidas, seja no corpo, na mente ou no espírito. O toque curador de Deus manifesta-se de inúmeras formas, cada uma delas um testemunho do seu amor e graça ilimitados. Para alguns, parece uma cura física, uma recuperação milagrosa de uma doença ou lesão que desafia a explicação médica. Pode ser o desaparecimento repentino de um tumor, a restauração da visão de um cego ou a cura de uma doença crónica que atormenta alguém há anos. No entanto, a cura de Deus estende-se muito para além do domínio físico. Ele preocupa-se profundamente com o nosso bem-estar emocional e espiritual. Muitos testemunharam a cura sobrenatural em relações fraturadas, experimentando perdão e reconciliação que pareciam impossíveis. Através do poder do Espírito Santo, os corações são abrandados, as feridas são curadas e os relacionamentos são restaurados de formas que só são possíveis através da intervenção de Deus. Outros encontraram a libertação dos laços do vício, libertando-se de substâncias ou comportamentos que antes os mantinham cativos. Esta forma de cura demonstra a capacidade transformadora de Deus para trazer esperança e mudar vidas, mesmo nas situações mais desesperadas. Experimentar a cura sobrenatural não é apenas um breve alívio da dor ou do sofrimento, é um encontro profundo com o amor e o poder de Deus. Serve como um lembrete de que Ele se envolve intimamente nas nossas vidas, cuidando profundamente de cada faceta do nosso ser, física, emocional e espiritual. Estes momentos de cura tornam-se testemunhos poderosos, apontando aos outros a realidade de um Deus vivo e ativo no mundo de hoje. Testemunhar ou ouvir falar de curas sobrenaturais pode despertar a curiosidade, fortalecer a fé e abrir portas para que o Evangelho seja partilhado. Embora Deus realize de facto curas sobrenaturais, estas nem sempre ocorrem da forma ou no momento que prevemos. Por vezes,
A cura desenvolve-se gradualmente, em vez de instantaneamente, e por vezes, Deus cura de formas inicialmente despercebidas por nós. No entanto, independentemente da forma como Deus escolhe trazer a cura, podemos confiar na sua bondade e fidelidade. Se já experimentou uma cura sobrenatural, seja através de relacionamentos restaurados, libertação do vício ou uma recuperação milagrosa, agradeça a Deus. Reconheça o seu toque curador e partilhe o seu testemunho com outras pessoas para que também elas possam encontrar o amor e o poder do nosso poderoso Deus. Que continue a depositar a sua confiança no Senhor, apoiando-se na sua força, pois Ele é o médico definitivo que cura todas as nossas doenças e cura as nossas feridas. É um Deus de milagres e nada está fora do seu alcance. Ao caminhar com fé e entregar-se à sua vontade, poderá encontrar o seu poder de cura em todas as áreas da sua vida e que o seu testemunho brilhe intensamente, guiando outros para a esperança e a plenitude encontradas apenas em Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quando Deus o visita, uma das transformações mais incríveis que irá experimentar é o desenvolvimento de uma fé inabalável. Esta fé torna-se profundamente enraizada nas promessas de Deus, conforme descrito em Hebreus 11:1, que afirma: ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, e a convicção das coisas que não vemos. À medida que se aproxima de Deus e passa tempo na sua presença, a sua fé tornar-se uma força inabalável que o guiará e sustentará em todos os desafios e provações. Mesmo nos momentos de dúvida, de adversidade ou nas circunstâncias mais negras, a sua fé permanecerá firme e resoluta. Ver-se-á apegado às verdades da palavra de Deus com uma tenacidade que não pode ser abalada. Esta fé inabalável não é algo que possa alcançar através dos seus próprios esforços, antes, é um presente precioso do próprio Deus. Ao comprometer-se com a oração, o estudo das Escrituras e a obediência aos seus mandamentos, Deus irá nutrir e fortalecer a sua fé de formas que nunca imaginou serem possíveis. Começará a discernir a sua mão a trabalhar em todos os aspectos da sua vida, e a sua confiança é nele aprofundar-se e tornar-se mais resiliente a cada dia que passa. Quando as tempestades da vida o assaltarem e o inimigo procurar semear dúvidas e medo, a sua fé servirá de âncora. Permanecerá confiante nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel e verdadeiro. Como nos assegura Filipenses 1:6, tendo a certeza disto, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Esta fé inabalável não promete uma vida sem dor ou dificuldades, mas garante que Deus nunca o abandonará. Ele caminhará consigo por todos os vales, levá-lo-á em todas as tempestades e conduzi-lo-á ao futuro glorioso que Ele preparou para si. A sua fé irá capacitá-lo para enfrentar cada dia com coragem, esperança e a certeza de que Deus está a trabalhar todas as coisas em conjunto para o seu bem e para a sua glória. Se for abençoado com uma fé inabalável que permanece inabalável durante as provações deste mundo, alegre-se e dê graças a Deus. É um sinal claro de que Ele o visitou e está a trabalhar ativamente na sua vida. Apegue-se a esta fé, alimentando-a diariamente através da oração e do estudo da sua palavra, e observe como Deus a usa para o transformar à semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Que a sua fé continue a florescer e a crescer, tornando-se um farol de luz neste mundo, apontando aos outros o amor inabalável e a fidelidade do nosso grande Deus. Amém. Querido Senhor, oramos para que nunca consideremos a sua visitação garantida. Ajude-nos a estar sempre conscientes da sua presença nas nossas vidas e a viver cada dia com um sentimento de gratidão e admiração. Que nunca esqueçamos o incrível dom do seu amor e graça, e que nos esforcemos sempre por partilhar esse dom com os outros. Pedimos-lhe que continue a visitar-nos, sabendo que temos provações e desafios pela frente, mas confiando na sua fidelidade e bondade. Acreditamos que nunca nos deixará nem nos abandonará, e que estará sempre conosco, guiando e direcionando os nossos passos. Obrigado, Senhor, pelo incrível dom da sua visitação, pelo seu amor, graça e fidelidade. Que as nossas vidas te honrem e glorifiquem sempre, prontas para receber as bênçãos que nos tens reservadas. Oramos no precioso e santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Caros amigos, ao concluirmos esta discussão sobre os sinais de que Deus o visitou, quero encorajá-lo a manter o seu coração aberto à forma como Deus fala consigo e se revela na sua vida. Estes sinais recordam-nos que o nosso amoroso Pai Celestial está constantemente presente, guiando e direcionando os nossos caminhos. Lembre-se que os caminhos de Deus são, muitas vezes, misteriosos e inesperados. Ele pode responder às suas orações de formas que nunca imaginou ou antecipou. Confie que o seu plano para a sua vida é perfeito e que Ele opera todas as coisas em conjunto para o seu bem, mesmo quando isso não é imediatamente claro. À medida que continua a buscar a Deus e a obedecer à sua palavra, deixe que a sua fé seja fortalecida pelas confirmações e sinais que Ele envia ao seu caminho. Use estes momentos para se aproximar de Ele, aprofundar o seu relacionamento e crescer na compreensão do seu caráter e amor por si. Não desanime se não vir respostas instantâneas às suas orações. Continue a apresentar os seus pedidos diante do seu trono com humildade e confiança, sabendo que Ele ouve todas as orações e está a trabalhar nos bastidores em seu favor. E ao testemunhar Deus a agir na sua vida,
Não guarde esses testemunhos para si. Partilhe-os com outras pessoas para os encorajar e inspirar nas suas próprias jornadas de fé. Deixe que a sua vida seja um testemunho vivo da bondade, da fidelidade e do poder de Deus, apontando aos outros a esperança e a salvação que se encontram em Jesus Cristo. Por isso, continuem, queridos amigos. Busque a face de Deus, confie no seu plano e esteja atento aos preciosos sinais de que Ele o está a visitar. Ele é um pai amoroso que tem prazer em abençoar os seus filhos e tem coisas incríveis reservadas para si. Descanse no seu amor, confie no seu tempo e prepare-se para se surpreender com as maravilhas que Ele está prestes a realizar na sua vida. O melhor está para vir. Que Deus te abençoe.